Eu nesta tarde quero falar sobre, vamos estudar um bocadinho a vida de Sansão. Não se preocupem que isto não vai ser uma aula de escola dominical, está bem? Vai ser um bocadinho mais sério, ou pelo menos vou tentar. Vamos estudar a vida de Sansão, vamos perceber um bocadinho o percurso dele e tudo isto com um tema em mente. E esse tema é acabar bem. E quando eu digo acabar bem, eu não me estou a referir a uma história que vai acabar bem. Eu não me estou a referir a, por exemplo, o Lionel está a passar dificuldades e eu vou ter com o Lionel e digo: Lionel, não te preocupes que tudo vai acabar bem. Não é isso que eu estou a dizer. Quando eu falo em acabar bem, o tópico desta tarde, acabar bem é um desafio a cada um que aqui está nesta tarde. É acabar aquilo que Deus coloca na nossa vida para nós começarmos, é acabá-lo bem. Não é acabar por acabar, não é desistir a meio caminho, não, é acabar fazendo a coisa bem feita. Amém? Nós vamos olhar para a vida de Sansão. Irmãos, eu fiquei fascinado, quando estava a preparar isto, eu fiquei fascinado. Como Deus faz as coisas, é incrível, incrível, incrível. Eu fui a Juízes perceber a vida de Sansão, refrescar a minha memória, eu fui a Juízes perceber isso. E depois Deus trouxe Hebreus à minha mente. E é o texto que nós vamos ler, se vocês quiserem ir abrindo. Eu pedia que pusessem lá o countdown em cima. Vamos estudar Hebreus, vamos ler Hebreus 12. Os primeiros 2 versículos desse capítulo. E é interessante que eu estava a ler Juízes, a perceber o que é que se tinha passado na vida de Sansão, e Deus traz-me estes versículos à mente. E não só traz estes versículos à mente, como traz outro versículo ainda. E eu começo a pensar em tudo isto, Juízes, Hebreus, Tiago, que é o que nós vamos ler, e começo a perceber o puzzle que Deus está a criar na minha mente. Começo a perceber como as coisas encaixam tão bem. Começo a perceber como Deus é realmente omnisciente. Eu começo a perceber realmente, se eu até aqui não percebia, o que não era o caso, depois de preparar isto, ficaria a perceber que Deus é de facto Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 2. Diz o seguinte, estou a ler da NVT, nova versão transformadora. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Eu vou só ler aqui esta segunda parte outra vez. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em quem? Em Jesus, que é o nosso líder e é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Vamos orar. Deus, é um privilégio estarmos na tua casa, Senhor. E Deus, eu não te quero pedir mais nada nesta tarde a não ser que, através da tua palavra, o teu nome seja honrado. Que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. E que a tua igreja possa perceber, como eu percebi enquanto preparava esta mensagem, o quão grande tu és, Senhor. Que possamos perceber a forma como tu fazes as coisas e honrar-te e louvar-te por isso, Senhor. Deus, este tempo é teu, Senhor. Espírito Santo, este tempo é teu. Age como tu quiseres, como só tu sabes fazer. Estamos aqui para te ouvir, para receber o que tu tens para nós nesta tarde. Louvado sejas tu, Senhor. Amém. Vamos falar sobre acabar bem. E deixem-me fazer esta pergunta, tinha que ser. Quem de nós aqui, nesta tarde, já começou algum projeto e não acabou?
Oh, eu já. Projetos, sonhos que Deus colocou no meu coração, comecei e depois desisto. Porque aconteceu qualquer coisinha e a princesa ficou ofendida. Coisas assim. E estou a ver que não sou o único, não é? Vamos falar sobre isso. Mas antes disso, de todos vocês que levantaram a vossa mão, que não acabaram aquilo que começaram, como é que vocês se sentiram? Digam aí palavras. Como é que vocês se sentiram? Frustrados? Frustrado? 3, 2, 1. Ok, frustrados, é isso mesmo. E eu senti-me da mesma forma, irmãos. Comecei algo e não acabei, e depois no fim sinto-me frustrado, sinto-me zangado. Às vezes tenho a lata de culpar Deus por isso. Mas Deus não tem culpa disto. O único culpado disto somos nós. Porque Deus coloca lá o propósito, coloca lá o sonho, coloca lá a missão, e nós só não vamos até ao fim porque não queremos. E nós vamos perceber isso. Vamos ler Juízes, capítulo 13, versículo 5. Vocês não precisam de abrir, eu vou ler muito rapidamente. Para então entrarmos na história de Sansão. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu. Irmãos, eu estava a preparar isto, fazer aqui uma pausa. Eu estava a preparar isto, e quando eu li nazireu pela primeira vez, desta vez li narizeu. E eu pensei, eu vou dizer isto à igreja. Vocês, conforme eu for pregando, ok? Se eu me enganar, vocês deem uma gargalhada ou digam qualquer coisa, está bem? Porque eu estava a pensar, narizeu, e depois imaginei um povo narizeu. Como é que seria o povo narizeu? Ok, então, se eu me enganar, pensem no povo do nariz grande. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele começará, ouçam bem isto, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Este é o propósito para a vida de Sansão. E agora eu vou ler um versículo no capítulo 16, que é mais para o fim da história, que é o versículo 29. Juízes 16, 29 diz: Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as duas mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo, todos que lá estavam. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Irmãos, eu quis trazer um versículo do início da história de Sansão e outro do fim, porque nós não podemos ler a história de Sansão toda hoje. Mas eu vou fazer um recapitulativo e eu extraí alguns pontos mais importantes para nós depois continuarmos o nosso pensamento. Deus manda o seu anjo falar com a mãe de Sansão e dizer que ela vai ficar grávida de um rapaz. Esta mãe que andava a tentar ter filhos há algum tempo e não conseguia, de repente vem um anjo do Senhor e diz: mulher, tu vais ficar grávida de um rapaz e vais fazer assim, 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 assim. Deus diz àquela mulher através do seu anjo que ela deve consagrar aquele filho a nazireu desde o nascimento. Imaginem isto. Talvez para vocês mulheres seja mais fácil imaginar. Vocês que... Isto é hipotético, isto é um exemplo. Uma mulher que passa anos a desejar um filho. Passa anos a imaginar: vou chamá-lo assim, vou vesti-lo assim, vou educá-lo assim, vou pô-lo nesta escola, vou fazer isto. Passa anos a pensar e não consegue. E de repente consegue ter um filho, mas depois Deus aparece: não, calma, tu vais fazer como eu quero. Tu vais consagrá-lo a nazireu, tu vais fazer isto. Epá, Deus, eu queria tanto um filho para vestir aquelas roupinhas bonitas, para lhe ensinar isto, e tu estás-me a dizer que afinal eu vou fazer assim? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, fala com a mãe de Sansão e diz: não, este rapaz vai ser consagrado a nazireu. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas nazireu vem do hebraico, da palavra nazir. E a palavra nazir significa separado para Deus.
Ou seja, o que Deus está a dizer àquela mãe é que tu vais ter um filho, sim, mas desde o seu nascimento, desde o seu primeiro dia de vida, desde o seu primeiro respirar, tu vais separá-lo para mim, ponto. Vocês estão a entender? Porque Deus faz isto porque Ele tem um propósito para Sansão. Ele tem um propósito para Sansão, que é de começar a libertação dos israelitas da mão dos filisteus. E é interessante que o texto, o versículo 5 de Juízes, lá no capítulo 13, diz que o propósito de Sansão é começar a libertação dos israelitas. Não é ir até ao fim, é começar. E nós estamos a falar sobre acabar bem. Deus escolhe Sansão, escolhe aquele rapaz para começar a libertar o seu povo das mãos do inimigo. Deus tem um propósito para Sansão. Irmãos, porque Deus tem um propósito para Sansão, se nós continuarmos a ler no capítulo 13, lá mais para baixo no versículo 24, diz que porque Deus tem um propósito para Sansão, Deus começa a prepará-lo. E o versículo 24 diz que Deus o abençoou conforme Sansão ia crescendo. E não só o abençoou, como Deus também deu o seu Espírito a Sansão, e o Espírito Santo começou a agir na vida de Sansão. Irmãos, deixem-me dizer-vos que quando Deus vos escolhe para um propósito, quando Deus te escolhe para fazeres algo para o seu reino, para a sua glória, para a sua honra, Ele também te prepara. Quando Deus te escolhe, Ele te abençoa como abençoa Sansão. Quando Deus te escolhe, Ele dá-te o seu Espírito, o Espírito Santo, para caminhar contigo, para ser teu ajudador, porque tu vais precisar dele. E como o Espírito agiu na vida de Sansão, o Espírito vai agir na tua vida, vai agir na tua vida e através da tua vida. Então entendemos claramente que Deus já está a caminhar para o cumprimento do propósito na vida de Sansão, porque Ele o abençoou, porque Ele dá o seu Espírito. E passando mais à frente, irmãos, nós não podemos mesmo, já gastámos 10 minutos, nós não podemos mesmo entrar muito em detalhes, mas mais à frente, conforme Sansão vai crescendo, ele vai a uma cidade chamada Timna. E ele nessa cidade, o que é que acontece nessa cidade? Nessa cidade ele vê alguém que lhe agrada. O problema é que nessa cidade, essa pessoa que lhe agrada é uma mulher que faz parte do povo filisteu. Eu não sei se vocês, quantos conhecem a história de Sansão? Eu não sei se vocês a perceberam, mas às vezes parece que Sansão é um bocadinho arrogante nas suas atitudes. Parece, dá a entender. A palavra de Deus não diz claramente que Sansão era arrogante. Não, mas dá a entender através das suas atitudes. E Sansão chega ali, a Timna, vê aquela mulher e quer aquela mulher para si. Eu imagino, há uma expressão em português que é o maior da aldeia. Eu imagino Sansão chegar lá a Timna, camisa aberta, maior da aldeia. Chega lá, vê a mulher, aquela, eu quero-a para mim. Vê se consigo apertar o botão, porque eu não quero ser o maior da aldeia. Sansão chega a Timna, apaixona-se por aquela mulher do povo filisteu e quer-a para ele. E tanto quer que ele dá início às festividades de casamento. E o pai daquela mulher, daquela miúda, escolhe 30 rapazes para acompanharem Sansão no casamento. 30 rapazes. Não é pouca coisa. 30 rapazes. Eu tive 5 e já foi muito. 30 rapazes para acompanhar Sansão no seu casamento. E Sansão, com aquela atitude, lá está, de maior da aldeia, arrogante, ele chega-se ao pé dos 30 rapazes. Malta, venham cá. Eu tenho um enigma para vocês. Que tem a ver, o enigma que ele lança aos 30 rapazes tem a ver com o que ele viveu na caminhada para lá. O mel na carcaça do animal morto. Eu tenho um enigma. Se vocês conseguirem descobrir isto e isto, eu dou-vos, acho que era camisas de linho, dou-vos isto, dou-vos aquilo. Aquela atitude arrogante. Para quê, Sansão? Para quê? Eles, ok, está bem. Acho que se passam 3 dias e eles ali a mastigar aquilo, a tentar pensar, a tentar encontrar uma resposta ao enigma, mas não conseguem. Até que algum deles se lembra de irem ter com esta mulher de quem Sansão se apaixonou, por quem Sansão se apaixonou, e diz, olha, tu vais fazer assim,
tu vais ter com Sansão e vais tentar sacar a resposta dele, para que nós tenhamos direito àquilo que ele nos prometeu. E esta miúda faz isso mesmo. Esta miúda faz isso mesmo. E tenta várias vezes e tenta até conseguir. A Bíblia diz que Sansão se chateou e disse: chega, eu não quero mais que tu me chateies, eu vou dar a resposta ao enigma. Irmãos, vamos pensar um bocadinho. Sansão, que é alguém que luta, que é alguém que tem força que Deus lhe deu, que é alguém que está habituado a guerrear, que é alguém que está habituado a enfrentar situações difíceis. Vem uma miúda que ele mal conhece, insiste um bocadinho com ele e ele farta-se. Isto é estranho. Eu não estou a dizer que as mulheres são insuportáveis, não é isso. Não estou a dizer isso, ok? Para que fique registado, isto vai para o live stream. Vocês esta semana vão lá ver, não foi isso que eu disse. Mas é estranho, irmãos. É estranho. E Sansão dá a resposta à mulher e ela vai dar a resposta aos 30 rapazes. A consequência disso é que Sansão tem que cumprir o que prometeu. E para cumprir o que prometeu, ele vai descer a outra cidade mais abaixo, mata 30 rapazes lá, rouba-lhes o que ele prometeu aos outros, leva e dá a esses 30 rapazes. Consequência da sua arrogância. Matar 30 vidas inocentes. E por causa disso ele fica muito frustrado. Ele fica muito frustrado. E decide deixar aquela mulher. E decide ir viver para a casa dos papás. Volta para a casinha dos papás porque o menino ficou ofendido, ficou frustrado por ter matado 30 pessoas. Volta para a casa dos papás e depois passa-se algum tempo e ele lá pensa: bem, vou tentar reconciliar-me com a rapariga, com a miúda. E ele leva-lhe um cabrito e chega lá e bate com o nariz na porta porque o pai diz: não, nós entretanto já demos a minha filha a outro homem para como esposa. Mas olha, eu tenho outra filha, fica com esta. Mas Sansão não queria a outra filha, Sansão queria aquela. E por causa disso, mais uma vez, Sansão fica ofendido. E por causa do pai ter recusado a sua filha, Sansão vai se vingar em quem? No povo filisteu. Sansão vai... Eu não sei como é que ele lá faz aquilo. Ele encontra um monte de raposas, ata-as, pega-lhes fogo e lança-as para os campos de cereais, para os vinhedos, para os olivais e deita fogo àquilo tudo. Queima tudo. Os filisteus ficam sem nada daquilo. E como é normal, os filisteus ficam chateados com aquele episódio. E os filisteus tentam descobrir quem fez isto, até que alguém diz que foi o genro de o pai daquela noiva, que vive em Tímna. Por causa disso, os filisteus vão ter com o pai e com a filha e queimam-nos. Por causa disso, Sansão fica furioso outra vez e vinga-se outra vez e mata mais filisteus. Isto é incrível. As consequências das ações de Sansão. Já viram quantas pessoas não morreram já? Quantas pessoas não foram já vítimas? Passando mais à frente, irmãos, chega ao capítulo 16 e aí então é que a coisa começa a ficar feia. Sansão apaixona-se por quem? Por Dalila. Não se sabe muito bem, não se sabe ao certo se Dalila fazia parte do povo de Israel ou do povo filisteu, não se sabe ao certo, mas também não interessa muito para hoje. Sansão apaixona-se por Dalila e os governantes filisteus apercebem-se disso. E eles então vão ter com Dalila e dizem: tu vais seduzir Sansão. Tu vais seduzir Sansão para quê? Para nós descobrirmos a fonte da sua força. Porque nós temos que fazer alguma coisa, porque ele não pode continuar a matar o nosso povo. Então tu vais ter com Sansão, vais aproveitar que ele está apaixonado por ti, vais seduzi-lo, como só tu sabes, e vais sacar a resposta dele. E Dalila faz isso. Eles dão-lhe um valor muito alto e Dalila faz isso. Dalila vai ter com Sansão 1, 2, 3 vezes. E Sansão nunca lhe dá a resposta correta. À quarta vez, acontece o mesmo episódio que aconteceu antes. Sansão farta-se e dá a resposta. Sansão dá a resposta assim, Dalila:
A força vem pelo facto de eu nunca ter cortado o meu cabelo. Dalila aproveita, deixa-o adormecer, chama alguém, cortam-lhe o cabelo. Corta-lhe o cabelo. Sansão acorda, pensando ainda que tem todas as suas forças, que é o maior da aldeia, e descobre que afinal já não é o maior da aldeia, que agora é o menor. Os filisteus, irmãos, e eu estou mesmo a acabar o recapitulativo. Os filisteus conseguem capturar Sansão, e não só o capturam, como lhe furam os olhos. Que coisa terrível. Furaram os olhos a Sansão. Furaram os olhos a Sansão e depois fazem uma festa para celebrar a vitória sobre o inimigo deles. E depois nós percebemos no versículo 26, se não me engano, que nós lemos há pouco, 29, como é que a história acaba. Sansão é finalmente capturado, Sansão fica sem forças, furam-lhe os olhos e os filisteus celebram a vitória. Irmãos, estamos a falar sobre acabar bem. E eu quero perceber o que é que nos leva, ou aliás, o que é que nos impede de nós acabarmos bem. Eu vou só ler aqui este versículo. Hebreus 12, aqui no versículo 2. Há aqui uma parte que diz: e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. A corrida que foi posta diante de nós. Quem é que põe esta corrida diante de nós? É Deus. É Deus que nos dá este propósito para nós vivermos. É Deus que nos vai dando estas missões para nós vivermos. E o que é que nos impede de nós acabarmos bem a corrida que é posta diante de nós? É o que Hebreus diz. O primeiro ponto é que é o peso que nos torna vagarosos. Lá no versículo 1. É isto que nos impede de acabarmos bem. É interessante que eu encontrei um teólogo que comenta esta parte, o peso que nos torna vagarosos, desta forma. É um peso morto na nossa vida que nos preocupa, ou seja, que nos preocupa com algo, que nos preocupa com alguma coisa. Ou seja, estamos a ocupar-nos com alguma coisa que não nos devemos ocupar. Estamos a precipitar-nos. E ele diz que é um peso morto que nos preocupa, é um peso morto que tira o lugar de Deus na nossa vida, que o tira lá do top 1, que rouba a nossa confiança em Deus e coloca a nossa confiança noutra coisa qualquer, talvez em nós mesmos, talvez nas circunstâncias. É um peso morto que afunda a nossa alma em vez de levantá-la. Irmãos, alguém com a alma afundada, desculpem lá a expressão, mas é inútil. Não serve para trabalhar em equipa, não serve para viver sozinho, é inútil. E este teólogo diz que, quando Hebreus diz o peso que nos torna vagarosos, ele compara isto a um peso morto que faz isto tudo. Irmãos, tudo aquilo que nos distrai da corrida, do propósito, da corrida que é posta diante de nós, pode ser considerado peso vagaroso. Tudo aquilo que nos leva a pecar. Irmãos, eu ainda não estou a falar sobre o pecado. Eu estou a falar de tudo aquilo na nossa vida que nos leva ao pecado. É diferente de todas as coisas que nós vamos permitindo vir à nossa vida, que depois vão resultar em pecado. Isso nos torna vagarosos e isso nos impede de acabarmos bem aquilo que Deus coloca na nossa vida. Sansão, e é aqui que eu quero ligar as coisas. Sansão não quis deixar esse peso vagaroso para trás, não quis. Lembram-se que ele foi consagrado a Nazireu desde o nascimento? Nazireu, que significa separado para Deus e só para Deus. Sansão chegou a uma altura da vida que já não estava separado só para Deus. Sansão deixou-se levar pela sua atitude e deixou de estar consagrado só para Deus. Não estava mais. Perdeu o foco. O propósito dele era este, ele foi por aqui. Ele não deixou o peso que o tornava lento, vagaroso para trás. E por causa disso, irmãos, por causa disso,
ele perdeu o cabelo, perdeu as forças, perdeu Deus, porque há lá um versículo, eu não sei se anotei aqui, mas há lá um versículo que diz que o Senhor o deixou. Por não ter deixado o peso vagaroso que o torna vagaroso para trás, perdeu o cabelo, perdeu Deus, perdeu as forças, perdeu a visão, porque o inimigo lhe furou os olhos. Irmãos, quando há pesos na nossa vida, no nosso coração, que não devem estar, como Sansão, nós também vamos perder a visão, mas não a visão física, mas a visão espiritual. Porque é isto que a Bíblia quer dizer, que quando o inimigo furou os olhos de Sansão, ele perdeu a visão física, mas nós perdemos a visão espiritual, a visão daquilo que Deus, das coisas espirituais, daquilo que Deus tem para a nossa vida, quando não deixamos o peso que nos torna vagarosos para trás. É isto que nos impede de acabarmos bem. E depois Hebreus também fala no pecado que nos atrapalha. Sansão envolveu-se com quem não devia e as consequências foram as que foram. Nós já entendemos. Sansão, mais uma vez que foi consagrado e separado para Deus desde o seu nascimento, já não estava mais separado só para Deus. Irmãos, Hebreus diz que o pecado atrapalha e não é mentira nenhuma. Irmãos, o pecado atrapalha-nos na nossa caminhada. O pecado atrapalha-nos do cumprimento do nosso propósito, da nossa missão, de nós louvarmos a Deus, nós honrarmos a Deus. O pecado atrapalha. Então Hebreus dá-nos estas duas coisas e diz-nos que isto nos impede de acabarmos bem. E nós entendemos isso através da vida de Sansão. Como é que ele acabou? Ele acabou, certo, mas acabou bem? O que nos leva a acabarmos bem, irmãos, também Hebreus fala sobre isso. Dá-nos duas coisas para nós acabarmos bem a corrida que é posta diante de nós por Deus. Perseverança. Eu vou ler outra vez. Diz aqui: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E depois diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Irmãos, se nós queremos acabar bem, se eu quero acabar bem, se tu queres acabar bem, nós temos de ter perseverança. E porquê é que isto é importante? Abram lá a vossa Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4. A perseverança ajuda-nos a acabarmos bem. Tiago 1, 2 a 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça. Estamos a falar de perseverança. É necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Irmãos, a perseverança ajuda-nos a acabarmos bem. Porque a perseverança é o que nos leva a tomarmos decisões para continuar. Porque quando há perseverança na nossa vida, de repente somos suficientemente maduros para entender que agora não é o momento de desistir. Se tu estás aqui nesta tarde e estás no ponto de desistir daquilo que Deus tem para a tua vida, do propósito para a tua vida, não desistas. Procura ser perseverante. Como diz Tiago, procura continuar, não desistir. A perseverança tem a oportunidade de crescer quando a nossa fé é provada. E é importante que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, nós seremos maduros. E seremos completos e nada nos vai faltar.
Quando temos perseverança, somos completos, sem que nada nos falte para acabarmos a corrida. Estão a ver como é que isto tudo está interligado? Irmãos, quando a Bíblia fala sobre sem que nada nos falte, no texto original não está a falar sobre bens materiais. Sem que nada nos falte. Não está a dizer, o texto original não está a dizer sem que uma ferramenta me falte. Sem que um instrumento me falte. Não é isso que a palavra está a dizer. Mas o texto original está antes a referir-se à nossa condição. Sem que nada nos falte quer dizer que quando Deus olhar para nós vai perceber, ok, Ele está pronto. Ele está pronto. Não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com instrumentos que nos ajudem na corrida, não. Tem a ver com a nossa condição. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Irmãos, a perseverança leva-nos a isto. Leva-nos a sermos maduros e a termos a cabeça bem assente e perceber quando é a altura para dizer, não, eu não vou desistir agora. Não, eu não vou acabar só por acabar, mas sim, eu vou acabar e vou acabar bem. E o segundo ponto é o olhar firme em Jesus. A perseverança leva-nos a acabarmos bem, mas o nosso olhar firme em Jesus também nos leva lá. Irmão, estás a passar por dificuldade? Tudo bem, é a vida, é normal. Fixa o teu olhar em Jesus. Fixa o teu olhar em Jesus. Que a palavra depois diz que é quem? Que é o teu líder. De um líder vem o quê? Vem visão. De um líder vem o quê? Vem ajuda. Um líder guia. Um líder vai à frente a lutar por ti. Põe os teus olhos em Cristo. Estás a passar por dificuldades? Queres desistir? Não desistas ainda. Põe os teus olhos em Jesus, o teu líder e aquele que aperfeiçoa a tua fé. Porque para caminhar às vezes é preciso fé. Muitas vezes é preciso fé. E o teu líder, o rei, aquele que hoje está vivo e que hoje está aqui em ti, ele vai aperfeiçoar a tua fé. E fazendo isto, tu não vais desistir, tu não vais acabar, mas vais acabar bem. Bem acabado. As coisas bem feitas. Queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé enquanto o grupo de louvor sobe. Irmãos, deixem-me contar-vos uma história muito rapidamente. Em 1996, houve um rapaz africano de um país mais pequeno em África que foi às Olimpíadas que aconteceram em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. 1996. Nunca ninguém daquele país tinha participado de um evento tão grande. Nunca alguém tinha tido coragem para dar um passo como aqueles. Mas este rapaz deu. Este rapaz pensou, não, eu vou treinar. E antes de 96 ele passou muito tempo a treinar para aquela corrida. Eu vou fazer as coisas bem. Os que lá estão são melhores que eu. São, mas eu vou enfrentar esta corrida que está diante de mim. E eu não vou desistir e eu vou fazê-lo bem. Ele treinou, chegou em 1996 e ele viajou até aos Estados Unidos. Antes da corrida, passou lá alguns dias a passear, a ver as coisas, e chegou o dia da corrida e ele correu, deu-se a partida, correu. Foi ficando para trás do grupo, porque ele não era profissional. E os outros iam correndo, iam fazendo um tempo excelente, e ele ia ficando para trás. Os outros acabaram e ele ficou a correr sozinho. Alguns diriam feito maluco, mas não ficou feito maluco. Ele, a partir do momento em que estava em África, ainda disse, eu não vou desistir, eu não vou só acabar, mas vou acabar bem. Foi o último, foi. Mas a forma como ele acabou foi de braços no ar, feliz porque
pôs o país dele no mapa, trouxe o centro das atenções para aquele país. O repórter perguntou-lhe: porquê é que você não desistiu quando todos foram embora? E ele disse: não, porque eu prometi ao meu povo do meu país que eu não iria desistir, iria acabar bem acabado. Ele não desistiu, não estava lá mais ninguém, irmãos, correr sozinho. Já alguma vez correste sozinho na vida? Já alguma vez ficaste para trás? E se sim, quantas vezes desististe? Nesta tarde, não é uma tarde para nós desistirmos. Nesta tarde nós temos 3 escolhas, irmãos. Cada um pode fazer a escolha que quiser, mas nós temos 3 escolhas. Temos a escolha de desistir. Depois temos a escolha de acabar bem. E temos a escolha de acabar bem. Eu não sei pelo que tu estás a passar na tua vida, mas eu acredito que há aqui gente que está prestes a desistir, porque senão Deus não me tinha trazido esta mensagem. E Deus quer te dizer nesta tarde para tu não desistires. Mas Deus também te quer dizer para tu não te contentares com apenas acabar por acabar. Mas Deus quer te desafiar a acabares bem a corrida que Ele pôs diante de ti. Irmãos, nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que acabaram bem. Paulo acabou bem. E mais que Paulo, o próprio Cristo acabou bem. Está consumado. Disse ele, está consumado. Cumpriu o propósito dele e cumpriu o bem. Então nós não vamos desistir, nós não vamos acabar, mas vamos acabar bem. Irmãos, sabem porque é que é importante nós tomarmos a decisão de acabarmos bem? Não é apenas por acabar, não é apenas por nós tomarmos a decisão, mas é importante porque primeiramente estamos a honrar a Deus. Estamos a honrar a Deus. E depois estamos a dar importância ao propósito que Ele colocou na nossa vida. À corrida que foi posta diante de nós. Estamos a reconhecer que é algo importante, que é o mais importante na nossa vida. Que Deus é o mais importante, que a sua obra é o mais importante. Estamos a reconhecer isso. Ao acabarmos bem também, estamos a ser instrumentos para talvez impactar outros que estão à nossa volta e olham para nós e veem esta dedicação, veem esta perseverança, veem esta força, veem esta diferença e perguntam: mas como é que tu consegues? E tu vais dizer: é Deus. É Deus. E depois, por último, e talvez o menos importante, é importante nós acabarmos bem porque nos vamos sentir realizados. Porque senão vamos andar frustrados. Vamos andar com a alma lá em baixo, no fundo. Isso. Então nesta tarde eu gostava de chamar cá à frente todos aqueles que estão prestes a desistir ou que já desistiram, que abandonaram sonhos que Deus colocou em vocês, no vosso coração. E vamos orar para que Deus volte a acender o fogo que Ele uma vez colocou em nós. Vamos orar para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, para que perseverança possa crescer em nós, para que nós possamos colocar os nossos olhos firmes em Cristo. Irmãos, se tu estás nessa fase da tua vida, vem cá à frente para nós orarmos.